O maior erro que quase todos cometem é pensar que a história funciona como uma ciência natural, como se houvesse um tipo de objetividade e imparcialidade típico de uma ciência matemática, de uma ciência física, e, na verdade, não é assim que funciona. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que é a ciência da história, fica aqui comigo. A ciência da história, que é uma ciência relativamente recente, é uma ciência que foi estruturada mais ou menos ali na metade do século XIX, com historiadores alemães como Leopold von Ranke, Johann Gustav Droysen, depois vieram outros franceses, mas a preocupação inicial com uma teoria da história, como perceber como seria possível a história funcionar como uma ciência com o mínimo de objetividade, começa ali nos círculos da Universidade Alemã em meados do século XIX. Qual é o objeto de estudo da história? Você já parou para pensar nisso? Muita gente pensa que o objeto de estudo da história é o passado, ou então uma coisa muito antiga. Quando a gente pergunta o que é um fato histórico, o que classifica um fato como um fato histórico, essa é uma pergunta que, na verdade, muito pouca gente sabe responder. A gente pensa que um documento tem valor histórico por ele ser antigo, ou a gente pode imaginar que algo tem valor histórico porque trata-se de algo que fez muito sucesso, que faz muito sucesso. E alguém diz, olha, fulano está fazendo história, isso vai ficar para a história. No entanto, essa maneira de conceber o que seja história, o que seja um fato histórico, na verdade, não é muito claro. Um fato se torna histórico quando ele tem uma duração para além do tempo de vida do seu agente. Essa é uma maneira de conceber um fato histórico, de conceber quem foi um ator histórico. Não basta que esse ator histórico tenha sido, por exemplo, um político, um guerreiro que tenha tido muito poder, que tenha subjugado muitos povos, que tenha governado um país, um império. Isso em si mesmo não faz de um fato histórico, mas sim a sua duração no tempo e a sua influência no tempo para além do tempo de vida de um agente. Alguém pode exercer muito poder, muito controle sobre uma coletividade e, ao final do seu governo, ao final da sua atuação política, ao final da vida desse indivíduo, tudo o que ele fez simplesmente desaparece. Desaparece e nenhuma grande consequência poderá ser deduzida daquele evento. Ou um artista que faz muito sucesso em um determinado período e dali a 5 anos ninguém mais se lembra de quem ele foi. Um fato histórico, para que ele seja considerado histórico, ele tem de ter uma influência e uma espécie de sobrevivência para além da vida do seu agente. É quando se vai discutir quem são os atores históricos e quais são o que são fatos históricos. Por um outro lado, a ciência da história vai justamente trabalhar com documentos, com fontes documentais. E quais são essas fontes? As fontes documentais da história dependem justamente da escolha e do interesse por parte do historiador por todo tipo de artefato ou de objeto que seja testemunho de documento escrito ou de outros tipos de documento que possam, sob a visão desse historiador, dar justamente testemunho hoje de algo que passou e que, de alguma maneira, ainda vive no presente. Precisamente, a história não lida com o passado, mas lida justamente com os fragmentos influentes ou atuantes, ainda de certa maneira ativos, de um determinado tempo passado
no nosso presente. A preocupação da história é que elementos do passado têm influência no nosso presente e nós consideramos por isso importante buscar compreender. Nisso, né, a gente já imagina que não há uma objetividade do tipo de ciência natural ou do tipo que se concebe nas ciências matemáticas, nas ciências físicas. Trata-se de todo um conjunto de avaliações, de combinações, para que um objeto de estudo histórico possa ser eleito e submetido à investigação por parte do historiador. Quando se trata do trabalho do historiador com fontes históricas, isso não significa que um determinado documento vai dizer a ele o que aconteceu, o historiador vai verificar, vai ler 30 documentos e vai acreditar em tudo o que aquilo diz. Não. O tratamento de documentação do passado como fonte histórica é um trabalho bastante delicado e a respeito do qual a maioria dos historiadores acaba por não chegar, digamos assim, a uma espécie de consenso, de acordo, porque o historiador, ao escolher o seu objeto de estudo, que para ele, segundo a sua hipótese, tem um valor histórico, ele vai ler, vai consultar, vai examinar essa documentação, vai tirar informação. Num segundo momento, ele vai buscar fazer uma confrontação dessas informações de diferentes fontes e daí vai tentar deduzir, reconstruir o que, porquê, como determinado evento aconteceu no passado. Então, o historiador precisa, ao investigar, ao indagar, ao interrogar as suas fontes documentais, buscar responder à questão de o que se passou, como aquilo se passou, como aquilo foi possível e por que aquilo se passou daquela maneira e não de outro modo. Então, o limite de uma comprovação histórica com base nas fontes depende de até que ponto um historiador pode deduzir ou derivar conclusões dentro daquilo que as suas fontes documentais lhe permitem concluir, lhe permitem afirmar. O trabalho de investigação histórica é um trabalho bastante delicado. Imagine que, se a gente pensar em todas as concepções que nós já vimos da Revolução Francesa, que é um objeto de investigação histórica bastante atraente para os historiadores ao longo, digamos, dos três séculos, um evento que se passou no final do século XVIII, início do século XIX, na França, e que até hoje muito se discute. Nós, a depender da época, vamos ver um tipo de abordagem e de avaliação do que foi a Revolução Francesa e de seus resultados, de sua influência no momento em que o historiador investiga esse objeto, e nós vamos ver uma diferença muito grande. Nós veremos historiadores que vão dizer que nós devemos muito das nossas concepções de liberdade, de democracia, de liberalismo à Revolução Francesa, e outros dirão que não, que foi a Era do Terror que instaurou um momento de grande crescimento e poder do Estado sobre a vida civil e que, portanto, hoje nós vivemos no século XXI um declínio das liberdades civis, né, sob o peso esmagador de um Estado que não para de crescer e de controlar as nossas vidas por todos os lados. Veja, nós precisamos, ao analisar um livro de história, se perguntar quais foram as fontes que esse autor utilizou e como ele chegou a essas conclusões. Porque o historiador ele não simplesmente pega documentos, lê e acredita em tudo que ali está. Existe um espaço de crítica, de discernimento, de confronto de fontes e de análise lógica para que o historiador possa, por assim dizer,
fabricar as suas comprovações históricas. Digo fabricar não num sentido pejorativo, mas mais ou menos como se faz num processo judicial. Num processo judicial, durante o momento, digamos, de instrução, os advogados vão tentar reunir elementos, né, probantes que possam ser considerados indícios e vão, a partir dali, deduzir aquilo que essa fonte lhes permite dizer, o tipo de fonte, né, o tipo de prova que o advogado ou os advogados podem construir para poder apoiar, sustentar a sua defesa. Na análise crítica histórica, se passa mais ou menos a mesma coisa. O historiador depende de analisar, de confrontar uma série de fontes documentais diversas, que podem ser de natureza econômica, de natureza de decisão de lei, de decisão jurídica, de guerras, de uma série de atos que o historiador vai eleger como fontes que tem algo a dizer sobre o que ele quer saber e vai verificar a confiabilidade dessas fontes, a precisão, qual é a perspectiva, qual é o ponto de vista de onde vê os fatos daquela fonte documental que ele está analisando, vai buscar fazer essa série de combinações para, a partir daí, poder extrair de forma lógica e sustentável a sua, digamos, a sua série de comprovações históricas. Uma obra de história não é, de maneira nenhuma, um relato necessariamente fidedigno dos fatos passados, porque como o próprio termo diz, os fatos passados estão no passado, nós não sabemos mais deles. Eles não estão totalmente presentes, plenamente presentes. Então, o trabalho do historiador de verificar as fontes documentais ou fontes testemunhais, as fontes históricas, é um trabalho de reconstituição, ou melhor dizendo, de tentativa de reconstituição de um passado que já não está mais presente aqui para nos informar como ele foi. Então, a pesquisa, a investigação histórica é necessariamente o exercício, digamos, um exercício dramático de busca de compreender e de interpretar o mais próximo da verdade, já que essa verdade, por estar no passado, está perdida. Basicamente, o trabalho do historiador é esse, e não um trabalho de consultar uma fonte qualquer, ou um conjunto qualquer de fontes, acreditar naquilo que está escrito, no tipo de informação que aquela fonte lhe fornece, e escrever um livro e publicar, e está tudo certo, agora todo mundo sabe a história do que se passou na data tal, envolvendo os fulanos, beltranos, cicranos. Não é assim. Trata-se de um drama, trata-se de todo um trabalho de discernimento, de interpretação e reconstituição de um passado que já não está mais aqui para falar por si. E agora eu deixo aqui como indicação para sua leitura 3 livros muito importantes sobre teoria histórica. O mais clássico de todos no Brasil, dada a influência da historiografia francesa sobre a academia brasileira, é um livro do Marc Bloch, da Escola dos Análises, que é a Apologia da História, ou o Ofício do Historiador. Você pode encontrar também sob um terceiro título dessa obra, que é a Introdução à História. Então, essa obra é escrita em francês, na década de 1930, mais ou menos, se não me engano, enquanto ele estava num campo de concentração. É uma obra muito, muito interessante. A segunda é um livro do Edward Carr, escrito na década de 1950, 1960, que se chama O que é História. Tem uma edição brasileira com uma capa amarelinha e uma letra azul horrorosa, uma das capas mais cafonas, mais bregas que eu já vi na minha vida. E o terceiro, e talvez mais denso de todos, que é da escola alemã, os alemães são sempre mais densos, mais complexos, é o Manual de Teoria da História do Johann Gustav Droysen. Existe uma edição da editora Vozes de 2009, já esgotada, e agora, espaço para o jabá, existe uma edição nova feita por nós aqui da Vimara Editor,
traduzida por mim, uma edição nova que saiu agora em 2026, agora no mês de março, e que é uma edição traduzida evidentemente direto do alemão, totalmente comentada, cheia de notas explicativas, uma tradução bastante bem curada, bastante feita com todo o critério. É uma tradução que deu bastante trabalho. Então, se você quer ter noção do que é a ciência da história, busque um desses 3 livros, ou se você puder e tiver interesse, busque os 3, porque você vai ter 3 perspectivas com certas notas distintas umas das outras, e isso contribui fundamentalmente para a formação de historiadores, coisa que o Brasil precisa, sobretudo de historiadores sérios que não se deixem levar por paixões, seja para um lado, seja para o outro, não interessa, mas de um historiador que esteja de fato disposto a ter uma compreensão dos fatos históricos e não apenas usar a história para poder defender uma bandeira política, uma paixão, né, qualquer que seja. Uma informação comparativa sobre esses 3 livros que eu acabei de indicar para vocês. O Droysen, no seu livro, ele vai trabalhar vai explorar o tema da fundamentação da ciência histórica. Né? Ele vai fazer ao mesmo tempo que o livro ele tem esse título de manual, mas é uma obra bastante densa, mas essa obra contém toda uma discussão do fundamento, da fundamentação da teoria histórica. É uma coisa muito interessante porque ele está, digamos, de certa maneira, brigando com a escola positivista do seu tempo, ali na metade do século XIX, né? E vai ter toda uma preocupação de fundamentar a ciência da história como não sendo uma ciência natural, e vai colocar que é possível uma ciência digna desse nome fora do campo das ciências naturais. Em segundo lugar, a obra do Mark Bloch vai fazer toda uma reflexão sobre o ofício do historiador. É quase que como um tratado ético do ofício do historiador, no manejo com as fontes, o discurso que o historiador vai construir. É uma obra muito agradável de ler. Já a obra do Edward Carr vai colocar um debate sobre os fatos históricos, sobre o que são fatos e o que são interpretações. A obra do Carr vai colocar um acento forte, né, nesse trabalho dele, o que é história, sobre o que são fatos e o que é interpretação. Então, ele vai explorar essa tensão entre o que o historiador considera fato, como o historiador define os fatos na sua investigação e como ele conduz o seu trabalho de interpretação dos fatos ou interpretação das fontes. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado, pessoal. Se vocês gostam de cultura clássica, história, filosofia, literatura, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe o seu like porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. E então, até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Eu nunca sei para que lado olhar essa porcaria.